tarde para você, boa tarde a todos. Sobrou um café só. Levaram a mistura. A mistura... O João veio daí, rapaz. O João veio na expectativa. Eu disse, avisa o João veio certo e tal. O Marcelo também tem fome, viu, meu amigo? Pois é. Hein? Ele veio no cheiro. Veio pelo cheiro, né? Veio só no cheiro. João Magalhães. Oi, Douglas. O João Magalhães é nosso editor de política do Jornal Dia, comentarista político do jornal O Dia News. Vamos falar sobre o senador Marcelo Castro, senador piauiense do MDB, que vai concorrer à reeleição, né, em 2026. É candidato à reeleição, é projeto do senador Marcelo Castro. Candidato à reeleição, o direito natural dele da senador, base, né? É da base. Tá no mandato. João Magalhães, também já faz algum tempo que o senador Marcelo Castro discute alterações na legislação eleitoral. Não só ele, vários, mas ele tem sido uma das vozes mais ativas na busca por um modelo mais estável, que seja um modelo duradouro, que não fique sofrendo alteração, eleição após eleição. Isso. E desta vez ele vai apresentar uma PEC, mas só que essa PEC é uma PEC complexa, né? Polêmica, viu, Douglas? É interessante porque o senador Marcelo Castro, desde a época em que ele ainda era deputado federal, que ele se debruçava sobre o Código Eleitoral, sobre a legislação, enfim, as resoluções da Justiça Eleitoral, e sempre buscando, chegou a presidir, né, a Comissão Especial da Reforma Política no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, chegou inclusive a elaborar um texto, um relatório que seria votado, só não foi porque à época o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acabou dissolvendo a comissão, inclusive em um ato que gerou muitas críticas a Eduardo Cunha, porque Marcelo Castro tem, de certa forma, se esforçado e se debruçado para estudar e apresentar alternativas para deixar o sistema eleitoral mais estável, enfim. E hoje, o senador piauiense informou que vai apresentar 2 PECs no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, uma delas prevendo o fim da reeleição para cargos majoritários, ou seja, o fim da reeleição para presidente da República, para governador do estado e para prefeitos municipais, assim como também um mandato de 5 anos para estes cargos e, claro, também para o Legislativo. Então, de fato, são 2 propostas que são bem embasadas, inclusive Marcelo Castro revelou que elas têm o apoio, né, do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ou seja, há um certo interesse na cúpula do Senado para que esse projeto tramite e seja, de fato, aprovado. É claro que muitas discussões serão realizadas, mas o planejamento do senador Marcelo Castro é neste sentido, de apresentar 2 PECs. Uma tratando sobre o fim da reeleição para os cargos do Executivo e uma segunda limitando, estipulando em 5 anos o mandato, né, os mandatos eletivos aqui no nosso país. Seriam uma mudança drástica, né, porque hoje a gente sabe que os cargos no Executivo, eles autorizam, né, eles garantem o direito do atual gestor concorrer à reeleição em mandatos de 4 anos, ou seja, quem vence uma eleição e é reeleito passa 8 anos no cargo de presidente da República, no cargo de governador do estado ou de prefeito municipal. Com o fim da reeleição, o gestor não terá mais direito a concorrer novamente, né, de forma subsequente. Terá então, e além disso, terá um mandato de 5 anos. Esses projetos devem começar a tramitar em breve no Senado Federal. Inclusive, a expectativa é que eles já possam, que eles sejam aprovados até 2026 e quem concorra em 2028 já concorra dentro desse novo formato. Pelo menos a cúpula do Senado entende que isso é completamente provável e isso deve ocorrer, tendo em vista que já há quase que um consenso da necessidade de se caminhar para o fim da reeleição. Vou lembrar que a reeleição foi aprovada no Brasil lá na década de 90, né, principalmente para viabilizar... Do primeiro para o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Exatamente, para viabilizar a reeleição de Fernando Henrique Cardoso no ano de 1998. E agora se chega ao consenso de que, embora seja algo
que é importante, que deu a sua parcela de contribuição para o processo de estabilidade democrática no Brasil, agora já se vê com outros olhos, muitos especialistas defendendo também o fim da reeleição. Portanto, é pauta no Senado nos próximos dias, Douglas. E o fim da reeleição, enquanto a gente está tomando aqui Sim. o nosso cafezinho, eu, João Magalhães, o fim da reeleição e o mandato de 5 anos representam um início dessa jornada. Sim. Né? É preciso discutir, por exemplo, o modelo de voto proporcional, voto distrital misto. É preciso você ter um modelo de voto proporcional, né? Discutido, implementado, e uma legislação simples, como essa que o João acabou de dizer, não tem reeleição, mandato de 5 anos, né? Para proporcionar voto distrital misto, acabou, não tem polêmica. Simplificar, né? Simplificar, o processo eleitoral. ponto final, acabou-se. É claro que já vem avançando bastante nos últimos anos, inclusive. Não tem mais como fugir, né, João? A própria questão do... Tá inviável. Está inviável a governabilidade no modelo que está. Né? Exatamente. O Congresso Nacional é o maior exemplo de que hoje a relação entre os poderes, principalmente o Executivo e o Parlamento, ela precisa passar por mudanças, né? Da forma como está, a gente tem observado muitas crises e que acabam prejudicando o país. Você vê, de certa forma, muitas vezes o Parlamento querendo aumentar o seu poder sobre a destinação dos recursos, ao mesmo tempo o Executivo precisa cada vez mais dialogar, né? E quando a gente fala dialogar, a gente não está falando só de diálogo, a gente está falando da necessidade mesmo de ir buscar apoio no Congresso Nacional, e a gente sabe muito bem que às vezes a moeda de troca não leva em consideração os benefícios para a população, muitas vezes a moeda de troca não leva em consideração o interesse público, e é claro que tudo isso passa pela necessidade de uma reforma, pela necessidade de uma discussão ampla, ouvindo, claro, todas as correntes de pensamento, mas priorizando o interesse público coletivo.